Aí. Será que falou agora? Tá dando para ouvir agora? Tá ouvindo, Lucas? Pergunta a ele. Agora tá. Fala, Naya. Como é que tá, meu amigo? Tudo na paz? Aqui. Então, esse microfonezinho aqui apagou, Agora tá Lucas. ok. Então, tô com o microfone aqui, ele apagou, não sei porquê. Será que tá acabando a bateria? Então, quando o paciente chega para a gente no consultório lá, procurando, na verdade, fazer um protocolo, a maioria das vezes ele não está procurando mastigação, na verdade. A gente conversa com os pacientes, na maioria das vezes ele está procurando realmente uma plenitude no sorriso, uma plenitude de mudar a vida desse paciente, mudar a autoestima dele, jogar o alto astral para cima. Como eu falei ali atrás, não sei se todo mundo ouviu, a gente, muitas das vezes, o paciente chega e não está procurando ali para... Não está procurando nesse momento, quando ele chega procurando um protocolo, ele não entra no consultório procurando o sorriso no primeiro lugar. Quando eu entrego o espelho para a pessoa aí sim que ela vai pensar no sorriso. A maioria das vezes, ali ela está procurando mesmo mudar o alto astral, mas ela não sabe como. Então, muitas vezes o paciente chega nos consultórios e saem frustrados. Por quê? Porque eles estavam buscando um sorriso perfeito, mas não sabia por quê. Estavam buscando uma mudança de vida, mas não sabia por quê. E muitas vezes o dentista oferece coisas para esses pacientes que não vão resolver a vida dele. E como, por exemplo, o paciente às vezes chega reclamando, o dentista que está sem dente, o dentista oferece para ele uma prótese total inferior dessa aqui. O dentista muitas vezes julga que o paciente não vai ter condição de fazer um trabalho desse aqui, que é um protocolo fixo. Então, a gente no consultório, o que a gente faz? A primeira coisa é o que é bom para você, o que é legal para você, o que vai ser bacana para você conseguir mastigar, o que vai ser bacana para você retornar à sua mastigação correta, ter com vontade de sorrir, sem medo de sorrir e tudo mais. Então, isso ali, normalmente a gente trabalha somente com protocolos, não trabalha não trabalha com essa prótese inferior. A superior, muitas vezes a gente ainda trabalha. Essa aqui é uma prótese total superior. Ela tem uma quantidade maior de aceitação pelo paciente. Essa inferior aqui é impossível de usar. Então, a gente hoje no consultório, a gente só trabalha com protocolo inferior, que seria esse aqui sobre o implante. Então, a gente não trabalha mais com esse tipo de prótese ali, por quê? Porque não resolve a vida do paciente. O paciente chega frustrado, depois de 2 meses, 3 meses, ele não conseguiu usar essa prótese inferior removível, ele sai mais frustrado ainda. Então, já teve paciente, em janeiro do ano passado, chegou uma paciente lá com a bolsa lá com 23 próteses dessa aqui. Ela tinha feito, fez em vários dentistas, em vários protéticos e nunca tinha resolvido e queria que eu fizesse mais um. Eu falei, não vai resolver a sua vida. Vamos fazer um protocolo. Ela não tem condição. Eu falei, eu divido para você, vamos fazer aqui que você vai conseguir resolver a sua vida e tal. Eu expliquei para ela como até ela conseguir ter essa condição de pagar. Ela fez o protocolo inferior, já fez o superior e já está feliz da vida. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de oferecer um trabalho para o paciente isso vai resolver a mastigação dele? Isso vai resolver a função dele que ele quer? Não só a função, mas a estética, a parte de devolver a parte de alto astral para o paciente. Então, a gente tem que sempre pensar nesses casos assim. Nunca pensar, o paciente não tem condição, eu vou oferecer isso aqui. Não, vamos fazer uma coisa bacana, vamos fazer uma coisa que o paciente realmente fique satisfeito com a gente. Então, falando de protocolo, as dúvidas que os pacientes mais têm ali, que eles passaram para a gente ali nessa semana ali, protocolo, você pode fazer só o protocolo inferior e fazer uma dentadura superior? Porque já que eu não faço mesmo essa dentadura inferior aqui, eu não faço isso, a não ser que seja como provisório, eles me perguntam, não posso fazer só inferior e fazer uma prótese total superior? Pode. Funciona? Funciona até bem. Mas alguns pacientes, alguns não, a maioria dos pacientes, assim que coloca esse protocolo inferior com a prótese total superior, a primeira coisa que eles fazem daqui a pouco tempo é fazer o quê? É querer trocar a superior por um protocolo superior também, um protocolo fixo superior, como esse aqui. Então,
É uma opção para o paciente até ele acostumar com essa prótese fixa inferior com superior, mas é muito rápido ele querer trocar essa superior, que é uma dentadura, por um protocolo também. Então, muitas das vezes ele passa por 2 cirurgias, acaba ficando mais caro do que se fizesse 2 protocolos de uma vez só. Mas, pelo menos supera o medo e supera as expectativas desse paciente, que na maioria das vezes a expectativa dele está lá embaixo, já passou por muitos problemas. Os pacientes que chegou lá sem dente, ele não chegou sem dente porque nasceu sem dente, na maioria das vezes. Assim, eu conheço só um caso até hoje que chegou lá para a gente, que ele nunca teve dente. O resto, todos os pacientes passaram por traumas através dos dentistas, os dentistas tentando tratar. Muitas vezes acontece iatrogenias, que são casos que o dentista faz uma coisa que não deveria ser feito, mas isso aí não vem ao caso. Eu acho que a partir do momento que entrou dentro do nosso consultório lá, nós temos que fazer o quê? Resolver o caso desse paciente. Para resolver o caso desse paciente, nós não podemos simplesmente querer fazer mais uma prótese total para ele, que ele já não aceitou as outras e tudo mais. Então a gente já parte logo para o protocolo. O protocolo inferior, que é o que o paciente não tem jeito de usar a prótese, usa o protocolo fixo sem problema nenhum. E muitas das vezes ele sai um protocolo inferior com a prótese total superior. Passa algum tempo, troca a prótese superior por um outro protocolo e ficam com 2 protocolos. Então, ao invés de ele ficar com um protocolo inferior com a prótese total, ele passa a ter 2 protocolos. Segunda pergunta que muita gente chega lá e querendo saber: fazer protocolo dói? Olha, eu posso dizer o seguinte: a gente faz protocolo lá toda semana, faz 2, 3, 4 protocolos, tem semana que até supera isso. E os nossos pacientes, todos eles mandam mais pacientes para nós. Então, assim, mandam mãe, mandam filhos, mandam pessoas queridas como irmãs e tudo mais. Eu brinco, se estivesse mandando a sogra, que o negócio ia ser ruim, né? Mas está mandando fazer lá. São pessoas... A minha sogra está online aqui, ó. Então, se mandasse a sogra para lá, eu falava, isso não presta não. Mas eles mandam sempre, são irmãos, são amigos, são parentes próximos. Então, se fosse ruim, ninguém ia mandar outra pessoa para passar por esse procedimento. E todas as pessoas saem muito felizes de lá. Hoje mesmo saiu uma paciente de lá, assim, radiante. A gente fica muito assim, lisonjeado mesmo de estar podendo participar desse momento da vida dos pacientes. Quer dizer, é um momento que o paciente saiu do nada ou saiu de uma mastigação muito ruim, com mau hálito, com dentes estragados, com próteses que não tinham mais condição de parar na boca, tudo mais, para passar para um trabalho fixo. Não é voltar ao passado, é ter uma coisa hoje que para ele até esqueceu do passado já, para ele é tão bom que é melhor do que o dente, que os dentes muitas vezes ele já nem lembra mais como que era, e muitas vezes na cabeça desse paciente, ter dente antigamente era problema. Antigamente o dente dava cárie, doía, não sei o quê. Hoje em dia, quando ele pensa num protocolo, ele já pensa assim, isso não vai dar cárie. Então já é uma grande vantagem. É lógico que a gente tem que conscientizar o paciente que tem que ter os mesmos cuidados ou mais cuidados que com os dentes naturais. Mas, na verdade, não tem esse negócio de o paciente agora vai dar cárie de novo, vai dar canal, que o paciente fica sempre pensando nessas coisas. É lógico que eu não estou falando aqui também que tem os dentes naturais, trocar por prótese, nada disso. Não, tem os dentes naturais, vão extrair para botar protocolo, nada disso. Mas para quem está com a prótese dessa aqui, móvel, ou quem está com a prótese facial removível, que é aqueles rotes, e poucos dentes ali, os dentes já estragando, com dentes cariados e tudo mais, mudar para uma prótese tipo essa aqui, ó, que é um protocolo, que ela é fixa com parafusos e fica lá totalmente fixa, olha, igual essas duas aqui, olha. Foi embora. Então, igual essas duas aqui, olha, são próteses que vão ficar fixas na boca do paciente. Então, ele está saindo assim de um estado de deplorável mesmo, que é com a prótese dessa inferior, para um processo assim de gratificação, um processo que ele vai estar grato de estar podendo mastigar novamente. Então,
Sempre que o paciente chega lá, que não tem dentes mais, ou que tem dentes que não tem condições mais de salvar, a gente tenta passar para o protocolo. Tem dentes que dê para salvar esse dente, eu sempre falo, vamos salvar o dente, vamos manter o dente aí, vamos conseguir fazer com que você tenha plenitude com esse dente, fazendo o mesmo que precise fazer outros tipos de próteses fixas parciais, vamos manter o dente. Então, muitas vezes o paciente chega de tal maneira que já passou por tantos dentistas ali, que ele tem assim, no superior ali ele tem 13 dentes, 12 dentes, inferiores mais 2 ou 13 dentes, e quer extrair tudo para botar um protocolo. Eu falo, isso eu não faço. A semana passada mesmo chegou um paciente lá que estava fazendo orçamento em várias clínicas e queria extrair todos os dentes. Eu falei, isso eu não faço. Ah, Sudré, mas eu queria fazer com você. Eu não faço. Não vou fazer isso. Isso é crime. Eu não vou fazer isso. Tirar todos os seus dentes se você tem dentes que dão para recuperar, os dentes estão bons para recuperar. Eu não vou fazer isso aí de jeito nenhum. Então, tem que procurar dentista para fazer um tipo de tratamento desse que seja bastante consciente daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está te oferecendo, qual a garantia que ele está te dando para ele fazer esse trabalho. Outra coisa que as pessoas perguntam bastante lá, quando vai fazer uma prótese, protocolo, se dói, né? Ela está falando se dói, dói. Eu falei aqui já que doer normalmente não dói nada. Por quê? Não? Ah, tá. Vou falar também isso aí. A Juliana falando sobre o que perguntaram ali sobre cirurgia guiada. Então, primeira coisa, se dói? Dói, não dói. Por quê? Nós medicamos todo o paciente antes de começar qualquer cirurgia. Então, se o paciente vai ter que fazer extração, nós já damos medicamentos para ele antes, ou seja, um medicamento mais forte uma hora antes, se o paciente tem algum problema de hipertensão arterial, algumas coisas que a gente possa, ou problema com glicemia, assim, a gente pede o paciente para ir pelo menos 1h30, 2 antes. Nós verificamos se a pressão está tudo bem, verificamos a parte de glicemia se está tudo bem, para depois a gente poder fazer a medicação nesse paciente. Por quê? Um paciente que tem hipertensão, um paciente que tem problema com diabetes, por exemplo, se a gente passa um medicamento para esse paciente antes, para ele chegar lá medicado, muitas vezes esse estado dele já pode chegar alterado e atrapalhar a nossa cirurgia. Então nós deixamos esse paciente 1h antes, 1h30 antes na clínica, tem um lugar lá para ele ficar agora, a gente está terminando lá um lugar para o paciente ficar confortável, e esse paciente vai verificar a pressão dele lá, as pessoas que me ajudam lá vão verificar a pressão, vão verificar a glicemia para depois sim medicar esse paciente. Então vai dar um medicamento para não deixar introduzir a dor. Se não introduz a dor, não vai ter dor durante o processo. E tem um desconforto? Tem, principalmente se tiver que extrair um dente. Quem já extraiu um dente sabe que é desconfortável, só que hoje nós conseguimos fazer de uma maneira que não tenha tanto desconforto mais. Não tem mais esse desconforto porque a gente medica esse paciente antes de começar a fazer o tratamento. Então isso é muito bacana, isso a gente consegue mudar a vibe das cirurgias, que é o que o paciente muitas vezes pensava antigamente que era sofrido, doído, era desgastante. Hoje você tem somente ali um pequeno desgaste emocional, muitas vezes por estar perdendo um dente, mas logo em seguida, na hora que o paciente sai com a prótese fixa desse tipo aqui, o paciente sai tão feliz que ele esquece totalmente aquele momento ali. Outra coisa que a Juliana falou ali, que perguntaram agora ali, é em relação à cirurgia guiada. Então, cirurgia guiada é uma cirurgia que está dando dá muito mais conforto para o paciente. Cirurgia guiada não é para todos os casos. Tem alguns casos que é mais simples você fazer a cirurgia convencional do que a guiada. Mas, assim, em muitos e muitos casos, a cirurgia guiada ajuda bastante o paciente. Por quê? Por exemplo, um paciente que tenha hipertensão, um paciente que seja diabético, por exemplo, tenha diabetes ali descompensada, a gente pode fazer uma cirurgia de uma maneira que não vão ter cortes grandes para fazer a cirurgia, vai ter só o buraquinho do lugar onde a gente vai introduzir o implante. Então, esse tipo de cirurgia, ela dá um conforto maior, velocidade de trabalho, a gente ganha muita velocidade de trabalho na hora que a gente está fazendo essa cirurgia, então a cirurgia passa a ser muito mais rápida. Quer ver? Eu vou virar aqui para mostrar aqui, tá? No meu computador aqui, ó. Deixa eu virar aqui no computador. Então, a gente faz o que para fazer a cirurgia guiada?
a gente trabalha com guia que é feito numa impressora 3D. Então, esse guia da impressora 3D, ele é planejado totalmente no computador e ali, através dessa cirurgia guiada, tá vendo? A gente vai conseguir fazer com que não tenha perfurações, não tenha abertura de gengiva desse paciente. Só vai ter a perfuração do local. Esse guia aqui, olha, ele já está mostrando onde que vai encaixar cada implante. Então, só vai ter a cirurgia nesse local do implante. E é feito como isso? Você vai num consultório, a gente faz o planejamento total, vai numa clínica de radiologia, tira uma radiografia, uma tomografia, na verdade. Através dessa tomografia, se o paciente ainda tem alguns dentes, a gente faz um escaneamento da boca do paciente também. Então, com esse escaneamento intraoral ali, junto com aquela tomografia, vai criar um guia. Se o paciente não tem dentes, a gente tem que escanear com a prótese dele. E esse guia a gente vai planejar onde vão ser colocados cada tipo de implante ali para esse paciente. E tem um planejamento digital, totalmente digital, que a gente faz para saber onde que cada implante desse vai sair. E através dessa tomografia nós fazemos esse guia digital ali, que vai ser encaixado na boca do paciente, ali encaixado na boca do paciente, e através desse encaixe aqui que ele vai ser feita a cirurgia. Então, essa cirurgia aqui, ela é feita sem cortes, ela é feita somente com as fresas entrando aqui em cada lugarzinho desse, faz a fresagem, olha só. Então, é feita lá, uma perfuração nesse lugar, coloca ali, troca a broquinha, coloca o implante e já está pronto. Então esse guia está fixado exatamente onde que vai fazer cada ponto daquela cirurgia. Então isso que é legal, que não tem, olha lá, a segunda fresa passando, ela coloca a fresa só naquele lugarzinho onde vai ter o implante. Isso é muito bacana, que aí o paciente não tem grandes cortes, nada lá. É só aquele lugarzinho, encaixou, já vai colocar agora o implante. Então, olha, feito, olha, é só isso aí. Não tem aquele monte de corte mais para ser feito. Então, isso é muito bacana. A cirurgia guiada hoje é uma cirurgia que a gente está fazendo lá no consultório bastante e funciona assim, tem uma rapidez muito grande. Olha lá, encaixando o implante ali. Aquela pecinha ali é o implante. Ó. Então agora encaixa aquele implante no buraquinho onde que a primeira fresa fez. Aqui está, lógico, está bem grande, aqui está mostrando bem grande. Só que lá na boca ele é bem pequenininho. Isso aí tem 3,75 milímetros, ou seja, é mais fininho do que um grão de feijão, para você ter noção, o implante colocado. Olha lá, instalou isso aqui, é lógico que está em alta velocidade, tá? Não é tão rápida a introdução assim, colocou lá, o implante já ficou lá dentro, está pronto ali, o implante instalado. Depois de instalado, ali, o único lugarzinho que aparece é os buraquinhos de onde o implante passou. Não tem mais aquele rasgo que fazia antes na boca do paciente, aquela destruição que fazia na boca do paciente. Então, a cirurgia guiada hoje é uma cirurgia que é viável. Por quê? Até pouco tempo atrás, essas cirurgias ficavam muito caras. Eram cirurgias que eram muito caras, porque a tomografia era muito cara, os guias eram muito caros. E hoje não, hoje a gente consegue fazer isso com um preço relativo ali, que o paciente consegue pagar, e muitas vezes o benefício que é de fazer uma cirurgia guiada é muito maior do que o valor que ele vai pagar. Então a gente tem que ter pesar bastante nisso aí, que a gente consegue fazer de uma maneira que o paciente consiga um resultado bacana, para ele não ter o processo pós-operatório não ser tão agressivo. Então, muitas das vezes, quando a gente faz na cirurgia convencional, a gente tem que fazer um retalho maior, ou seja, abrir um pouco mais ali na hora de fazer a cirurgia. Com a cirurgia guiada, não. Chega, encaixou os implantes, acabou, se deu carga, a gente pode capturar o implante, a prótese fixa naquele mesmo momento. Se não travou, você não precisa nem dar ponto ali naquele lugarzinho aqui. Na hora que você termina a cirurgia, aquele lugarzinho ele já até fechou. Aquele buraquinho é tão pequenininho que ele já até fechou na hora que termina a cirurgia. Então, é muito bacana. Olha o tamanhozinho que é os buraquinhos dessa cirurgia. Olha, tá vendo? É muito pequenininho. É muito mais estreito até do que o espaço do implante, aquela hora que colocando o implante. Olha ali, o implante sendo instalado. Olha, o implante tem 4 milímetros. Você pensa, 4 milímetros são 2 grãozinhos de arroz de largura ali. 2 grãozinhos em pezinho mesmo. O grãozinho de arroz tem mais ou menos 2 milímetros de largura.
É muito fininho o implante daquele ali. E tem implantes até mais finos que esse, né? Esse seria um que é praticamente o padrão. Olha lá, encaixou o implante, está pronto. A cirurgia está pronta, aquele implante já foi instalado e acabou. Passou para o próximo. Isso é muito bacana. Então, da cirurgia guiada, é uma cirurgia. Essa semana mesmo a gente tem uma para fazer lá. Acho que sábado agora a gente tem uma cirurgia guiada para fazer lá. E cada vez mais eu estou fazendo mais cirurgias guiadas. Acho que isso aí é o futuro mesmo. É o futuro, não, é o presente já. E hoje a gente consegue fazer isso com muita rapidez. Outra pergunta que as pessoas perguntam muito para mim: protocolo. Qual a vida útil de um protocolo? Olha, eu troquei os dentes de um paciente agora em dezembro. Não, dezembro não, nossa, já fez um ano. Dezembro do ano de 2020. Eu troquei os dentes de um paciente lá de São Paulo, que ele fez esse protocolo há 25 anos atrás. Agora já tem 26,5, né, que ele tinha feito esses protocolos. Eu peguei o protocolo dele, já estava bastante desgastado, os dentes, todos eles bastante desgastados. Eu peguei e mandei os dois protocolos, ele tinha o superior e inferior, e foi feito por um professor lá em São Paulo que eu conheço, que é um cara que é um espetáculo de trabalho dele também. Então, ele fez o superior e inferior. Ele tinha desgastado bastante os dentes. O que nós fizemos? Nós removemos os dois protocolos, mandamos para o laboratório colocou dentes novos ali no lugar. 2 dias depois, ele estava com os dois protocolos já fixos na boca novamente, com os dentes todos novos. Então, esse é um caso. Eu já tive casos lá que eu troquei uma faixa de 7 anos. Eu tenho pacientes meus lá que tem 12 anos. Foi ainda quando eu estava fazendo o curso ainda, lá que fizemos protocolo para ele. Nunca precisei tirar o protocolo da boca dele. Por quê? Ele cuida, ele tem cuidado, ele tem carinho com o protocolo, ele escova direitinho, ele tem uma conservação bacana. Então, nunca precisei remover o protocolo da boca do paciente. Isso está ligado diretamente o tempo de duração está ligado diretamente ao tipo de mastigação do paciente. Por exemplo, um paciente que tem um bruxismo forte, que quebrou os dentes naturais ali por causa de um bruxismo forte e fez um protocolo, esse protocolo a gente tem que ter o cuidado para não quebrar também os dentes ou não desgastar os dentes. Os dentes naturais são mais fortes do que o dente do protocolo. E se ele faz esse tratamento ali e faz um tratamento bacana, que ele consegue manter esse tratamento ali, fazendo uma placa de bruxismo, por exemplo, na hora dele dormir e tudo mais, ou ele dura muitos anos e fica um trabalho muito bacana, um trabalho que a pessoa vai ficar muito grata com aquele trabalho na boca. Então é um caso aí. A Sueli está falando aqui da equipe, não fez protocolo, mas fiz na clínica, iniciei o meu sonho, mas vou falar com meu pai para trocar o protocolo de dentadura. É isso aí, Sueli, fala para ele para ir lá que a gente dá um jeito nisso aí e fazer uma coisa bacana para o seu pai. Então, a gente fazendo um protocolo para o paciente, ele sabendo conservar esse protocolo, ele vai durar muitos e muitos anos. E mesmo assim, se os dentes se desgastarem, por exemplo, teve um paciente meu que teve um problema sério de perda no familiar, foi fiador de uma pessoa que essa pessoa não pagou e esse paciente meu é uma pessoa muito séria, então ele ficou muito estressado, teve perda de filho e tudo mais. Ele conseguiu desgastar um protocolo dele, em 2 anos ele desgastou todos os dentes dele ali. Nós pegamos, trocamos por um novo, na verdade não trocamos não, ele falou que não queria ficar um segundo sem dente, ele pediu para fazer um novo para ele não fazer, para ele não ficar sem o dente. E hoje ele tem 2 protocolos, um de reserva e outro que está na boca dele. Porém, eu poderia simplesmente ter mandado para o laboratório, 2 dias depois o laboratório me devolveria os dentes todos novinhos ali no lugar. Então, é um caso que o paciente consegue realmente ficar com um protocolo sempre novinho na boca. Então, não fica caro para trocar esses dentes, é um preço bem mais razoável, porque não tem cirurgia, não tem que fazer essa barra interna aqui, que é uma barra que é relativamente o preço do laboratório, é um preço mais alto um pouquinho. Então, a troca dos dentes não é caro. Então, durabilidade, dura muito, vai depender muito de você que vai fazer isso, do paciente, no caso, que vai estar escovando ali, e vai depender também do tipo de parafunção que ele tem ou não, que a gente tem que cuidar disso. Se ele cuidar dessa parafunção, que seria, por exemplo, um bruxismo ali, ele consegue durar muitos e muitos anos essa prótese na boca dele, igual esse caso desse paciente de São Paulo que veio com 25 anos ali. Outra pergunta, a última aqui que a gente vai fazer hoje. Se tiver pergunta aqui, gente, pode fazer aqui embaixo também que eu respondo aqui. Mas dos que eles já me fizeram antes ali.
Como que a gente faz para limpar esse protocolo? Eu preciso de estar indo sempre lá no consultório, eu preciso de estar sempre tirando essa prótese para limpar? Não, tirando não. Não falei esse paciente aí que foi da época que a gente fez lá no curso ainda, que até hoje eu nunca precisei tirar a prótese dele, porque ele cuida, ele limpa, ele mantém o dente ali de uma tal maneira que fique sempre saudável. Agora, para limpar o protocolo em si é muito simples. Tá travando aí? Não, tá não. Tem que entrar e sair toda hora. Será que é porque você está na mesma rede que eu? Pode ser. A Juliana tá falando que o dela que está travando. Então, no caso, se você tem um protocolo e o protocolo, aqui por baixo desse protocolo, ficar todo côncavo ali, isso está errado. Isso não foi bem feito, não foi bem planejado esse protocolo. Protocolo côncavo, ele tem que estar plano ou convexo. Se ele está côncavo ali, ele fica nesse formato. Nesse formato, a garra alimenta aqui dentro. Isso é côncavo. Juliana está temendo comigo que isso aqui é convexo. Isso aqui é convexo, Juliana. Para fora é convexo. Então, se o paciente tem um protocolo feito de uma maneira correta, que muitos dentistas entendem o protocolo como se fosse uma dentadura fixa. A dentadura, sim, olha, ela tem toda uma parte côncava aqui dentro, que é para substituir tanto a parte da perda óssea quanto a parte dessa faixa vestibular aqui que foi perdida, a faixa que fica externa aqui. Então, isso aqui é côncavo. Por que não tem problema isso aqui ser côncavo? Porque o paciente remove isso da boca e escova fora da boca. Só que muitos dentistas não sabem planejar esse caso, não estudaram o suficiente para planejar o caso, e o que faz? Coloca o implante. Primeira coisa, enfiar implante na boca. Não é assim, tem que ser planejado. Às vezes a gente tem que tirar o osso, às vezes a gente tem que colocar o osso. Na maioria das vezes hoje eu só tiro o osso, não coloco o osso mais, porque hoje em dia a gente consegue fazer um tipo de cirurgia que chama on-for, que resolve na maioria dos casos sem instalação, sem levantamento de seio nem nada. São poucos os casos hoje que a gente faz uma remodelação com osso, colocando osso. Na maioria de hoje a gente faz remodelação removendo o osso para que a prótese já saia lá de baixo ou lá de cima aqui, olha, fazendo. A Ju está falando sobre o caso da mãe da Jaque que a gente fez. Então a prótese, você remove o osso de uma maneira que a prótese já começa lá em cima, o protocolo, então já dá o suporte para o lábio. Muitas das vezes o que é feito, é feito o trabalho errado. Se fez o trabalho errado, realmente vai ficar acumulando alimento e o paciente vai perder implante, vai perder prótese. Então, não precisa de ficar removendo prótese ali sempre para fazer a manutenção, se foi bem feita. Se o paciente fez a prótese bem feita, isso, aí depende da segunda fase. O paciente tem que aprender a higienizar. A obrigação de quem que é ensinar o paciente a higienizar? Minha. Eu que sou dentista, eu que sou responsável por esse trabalho. Então, o paciente nunca teve um trabalho desse na boca, nem sabe como fazer. Então, quem é responsável para o paciente higienizar essa prótese sou eu que tenho que ensinar ele a cuidar dele mesmo. Não é o paciente ir embora para casa e simplesmente ficar escovando como se fossem dentes naturais. Ele tem que ser orientado. Se você for bem orientado, o que vai acontecer? Você vai saber como limpar bem. Se você tem uma prótese tipo protocolo dessa aqui, olha, que só tem 4 perfurações, por exemplo, que é a prótese tipo on-for, tá vendo? Ela só tem 1, 2, 3, 4 perfurações. Se ela tem 4 perfurações, ela tem somente 3 locais para passar o fio dental. Então é muito mais fácil do que um dente natural. Veja só, o fio dental ele encaixa entre isso aqui, essa parte marrom embaixo aqui, é como se fosse a gengiva do paciente. Essa parte aqui é como se é a gengiva artificial. Então, o fio dental, olha só, é um fio dental fininho, porém ele é mais rígido. Ele encaixa, olha, passando por baixo aqui, ele encaixa de um lado e sai do outro aqui, olha. Então, o paciente faz isso, ó, esfrega para lá e para cá, escovou um lugar. Pega o mesmo fio dental, coloca aqui no segundo local, passa aqui por baixo. Aqui eu estou com dificuldade, que eu estou segurando com uma mão só. Então, passou por baixo do segundo local, olha, esfregou para um lado e para o outro, tirou. E passa no terceiro local. São só 3 locais para passar esse fio dental. Olha, passou aqui na frente, que é o terceiro local. Ó, esfregou 3 vezes, está pronto. Não tem que ficar tirando esse protocolo para ter que
remover isso aqui e colocar. Cada vez que você remove e coloca esse protocolo novamente, você tem que trocar os parafusos. Isso começa a encarecer o custo. Além disso, você começa a ter um problema de remover e colocar cada vez, esses implantes vão sofrendo um certo desgaste. Então, o ideal é que o protocolo seja bem feito para ser removido o mínimo possível. Então, não vou precisar mais de voltar no dentista? Precisa. Todos os nossos pacientes voltam na clínica lá, no mínimo de 6 em 6 meses. Por quê? Mesmo o paciente tendo uma prótese como essa aqui, ó, ela vai ficar arranhada. Ela vai ficar toda arranhadinha com o tempo, com a mastigação, grudando as coisas nela ali, microscopicamente falando. Então isso aqui, se ela fica arranhada, na hora que a gente for olhar isso no microscópio, ela vai estar cheio de arranhadinhos, e nesses arranhadinhos vai estar cheio de bactérias. Se está cheio de bactérias, essa bactéria vai destruir a boca do paciente, vai destruir muitas vezes, vai dar uma periimplantite e vai perder implantes. Então, de 6 em 6 meses, nós chamamos todos os nossos pacientes lá, seja ele de prótese total, seja ele com um protocolo igual esse, ou tenha todos os dentes naturais. O paciente vai lá de 6 em 6 meses, nós polimos todos os dentes, orientamos, verificamos a parte de mucosa, se está tudo bacana. Aí sim, nós liberamos esse paciente. Paciente que usa protocolo ou que tem próteses fixas ali sobre dentes, nós orientamos esse paciente de ano em ano a fazer uma radiografia para a gente verificar se está tudo bem ali por baixo. Porque próteses, por exemplo, fixas sobre dentes que tem feito canal, por exemplo, se ela tiver uma cárie ali de baixo, o paciente não sente dor. Se ele não sente dor, muitas vezes na hora que assusta, aquele dente já está perdido e perde a prótese toda, a prótese fixa. A mesma coisa é o implante. O paciente não sente dor no implante, a não ser que ele está encostado, está em contato com um nervo ali, que isso aí muitas vezes é erro de manobra na hora de fazer a cirurgia, ou se ele já perdeu o implante. São as duas situações que normalmente o paciente sente dor em implante. E perdeu por quê? A maioria das vezes por falta de orientação, falta de voltar ao dentista para estar verificando se está tudo bem. E é uma situação muito simples, entendeu? Então é uma manutenção que a gente faz de dar um polimento nessa prótese e orientar o paciente sobre aprender a escovar o dente por si só. Então, lá na clínica, como que é o nosso protocolo ali? Eu entreguei o nosso protocolo de entregar um protocolo. Então, se eu entreguei o protocolo para o paciente hoje, nós falamos com ele, você volta daqui uma semana. Para quê? Para nós verificarmos se todos os toques estão legais, se está tudo funcionando direitinho, se não teve algum pequeno detalhe que na hora da paciente com a boca aberta há muito tempo, ou até mesmo na hora que ele começar a mastigar, ele pode perceber um toque diferente. Então, nós chamamos esse paciente daí uma semana lá. Depois nós marcamos daí a 30 dias novamente. Daí a 30 dias nós entramos com a câmera intraoral, quem já foi lá no meu consultório, vê uma câmera intraoral que mostra muito grande ali para o paciente, para ele verificar onde que ele não está conseguindo escovar legal. Por quê? É muito comum, seja o paciente que usa uma prótese protocolo, ou uma prótese total, ou mesmo ou que tenha dentes naturais, o paciente automatizar a escovação. E um lugar ele passa tanto que chega a desgastar. No outro lado, por exemplo, que ele não passa, nem escova dente naquele lugar. Então, com isso, começa a dar bactéria naqueles lugares que não está escovando. Isso vai proliferando e vai fazendo com que tenha excesso de bactéria que vai prejudicar os implantes, vai prejudicar a mucosa, vai prejudicar a parte gástrica todinha. Então, com isso, nós, quando dá 30 dias, nós chamamos ele lá e mostramos para ele onde que ele está com deficiência de escovação e ensinamos esse paciente como ele vai escovar. Aí sim, nós vamos passar de novo daí a 2 meses. Mas 2 meses depois nós verificamos novamente. Normalmente essa visita do primeiro mês e depois de 2 meses tem alguma coisa para ser orientado em relação à limpeza. Depois, quando a gente faz daí a 4 meses e depois em 6 meses, que está tudo dentro do mesmo período ali, que isso já está até incluído no preço, que a gente inclui isso lá no valor, para quê? Porque o paciente tenha que aprender mesmo a escovar essa prótese, a fazer a higienização correta. Essas outras 2 vezes, normalmente vai lá só para a gente polir a prótese e dar o parabéns para ele, porque ele geralmente já aprendeu e está fazendo a coisa certa, fazendo a coisa direita ali. Depois de 6 meses, esse paciente retorna para a gente poder fazer o polimento da prótese. Isso aí, a Juliana está falando, nossos pacientes não têm mau hálito. Por quê?
nós cuidamos do paciente. Nossos pacientes não têm cárie, por quê? Nós cuidamos do paciente. Os nossos pacientes estão sempre, eles querem voltar depois. Na primeira vez que nós chamamos, a maioria das vezes eles falam assim, pô, mas já deu 6 meses? Aí ele vê que melhora tanto, que a manutenção é tão boa, o atendimento dos meus colaboradores lá é tão bacana, que na hora que vai inteirar 6 meses lá da próxima vez, ele já está ligando. Não deu 6 meses ainda não? Vocês não me ligaram? A gente, não, daqui a uma semana que a gente ia te ligar, porque está marcado aqui, daqui a uma semana a gente vai estar te ligando, porque a sua consulta é daqui a 15 dias. Então a gente avisa uma semana antes, por quê? Às vezes passou 6 meses, o paciente já nem lembrava desse compromisso, e a gente vai afirmar esse compromisso com ele, e olha, não falta não, sabe? Os pacientes lá são muito legais, eles vão realmente lá. Por quê? Porque nós tratamos desse paciente como um todo, nós não estamos ali para enfiar uma dentadura na boca dele e mandar ele embora, nós estamos ali tratando da saúde dele, mostrando a importância desse... A Juliana está falando, na verdade, a gente não está para colocar dentadura, a gente está para cuidar do dente. Então, assim, nossos pacientes lá hoje, graças a Deus, são pacientes que estão sempre retornando, sempre levando os pacientes novos para a gente lá, ou seja, porque o atendimento está bom, e principalmente porque ganharam de volta um sorriso novo, ganharam de volta uma vontade de viver novamente, ganhar de volta a felicidade de conseguir mudar a autoestima novamente. Então isso aí a gente vê assim, a pessoa como que de uma hora para outra, a pessoa que chega lá que está, sinceramente, assim, muitas pessoas chegam lá com certo cabelo sujo, pessoas encolhidas, assim, ó, posição fetal lá, se encolhendo, se escondendo. Quando você coloca a prótese, na hora que vai fazer a primeira visita daí a 7 dias, já mudou totalmente, já chega com o cabelo arrumado, batonzão na boca, as mulheres lá no caso, e muda. E muda por quê? Porque melhorou a autoestima, segundo, porque passou a se alimentar melhor, ou seja, absorveu o alimento melhor do que era antes, acabou com a bactéria que estava na boca, isso, as proteínas, vitaminas, são todas elas conseguem ser absorvida pelo organismo, e principalmente os músculos da face, na hora que ela volta a ter a mastigação, esses músculos passam a funcionar novamente. Eles passarem a funcionar, o músculo vai hipertrofiando, ou seja, vai voltando a ter tonicidade novamente, vai tendo uma pele viçosa por causa da alimentação, por causa da autoestima e por causa do movimento novamente. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa aí sobre protocolo, sobre outros tipos também, lembrando que amanhã, a 13h, a gente vai estar fazendo uma live lá mostrando sobre tecnologia. Então, se você tiver alguma dúvida sobre tecnologia também, a gente vai falar sobre tecnologia CAD/CAM, vai estar fazendo um caso ao vivo, eu com o Dr. Leonardo lá de Volta Redonda, então nós dois vamos estar interagindo ali ao vivo, mostrando um caso dele lá mesmo que a gente vai estar fazendo. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, pode marcar aqui, compartilhe com pessoas que acham que tem esse interesse sobre esses assuntos. E se tem alguma dúvida sobre protocolo, sobre lente de contato, sobre qualquer assunto da odontologia que eu puder falar aqui para vocês, eu estou disposto a fazer, como essa live é toda semana. E se... a Juliana falando aqui que a gente tem outros amigos também da odontologia, a gente chamar outros amigos para participar conosco também, isso é muito legal. Então, com isso, a gente vai deixar isso disponibilizado aqui, essa live que a gente fez agora no meu canal do estudo do YouTube lá também. O meu canal do YouTube também é DR Sudré, o Dr. Sudré. Então, vocês podem falar para as pessoas que querem saber sobre essa live aí, pode falar para ela entrar lá, tá bom? E curte lá também, curte lá meu canal lá, para aumentar meu like lá, que o YouTube, à medida que a gente vai conseguindo mais quantidade de like, ele vai mostrando para mais pessoas. Então, curta lá. Oi? Os likes e se inscrevam lá no canal também. Tá bom? Um abraço para todo mundo, fico com Deus. Até amanhã, 13h, a gente tá junto de novo aqui na live, falando sobre tecnologia, fazendo um caso ao vivo lá. Um abraço para todos, fico com Deus.